SBT, a cara do Brasil. Bom dia para você, estamos começando o nosso programa Diário Espiritual nessa manhã de terça-feira, dia 17 de setembro. Continuamos sempre a meditar a palavra de Deus, para que Deus sempre ouça as nossas preces. Você, meu irmão, minha irmã, você já dirigiu hoje a sua prece a Deus? Você confia verdadeiramente que Deus deseja ouvir a sua prece para atendê-la? Porque muitas pessoas, com certeza, já desanimaram dessa realidade e não se dirigem mais a Deus por desconfiar que Deus não se lembra mais delas, Deus não quer mais atendê-las. E isso não é verdade. Muitas das vezes, o nosso pensamento humano, é o nosso coração fechado que não conseguimos perceber a graça de Deus na nossa vida. E eu chamo a você, meu irmão, minha irmã, que assiste agora o nosso programa, que abra as portas da sua casa, que abra também as portas do seu coração, para acolher a presença desse Deus que é amor, que deseja ouvir as suas preces e atender você no momento propício. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar o nosso programa. E vamos hoje meditar mais uma vez a palavra de Deus. E o evangelho de hoje que nós vamos refletir está em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora eu chamo você, meu irmão, minha irmã, para que juntos possamos meditar essa palavra de Deus que acabamos de ouvir a sua proclamação. O Evangelho de Lucas nos traz hoje a ressurreição do jovem de Naim. Jesus, que estava chegando na cidade bem às portas, quando ele entrava com seus discípulos e uma grande multidão, ele via que vinha contra ele um cortejo. E a mãe daquele jovem que tinha falecido era viúva. E Jesus então sentiu uma grande compaixão por aquela mulher. Jesus então esteve em sintonia com a dor daquela mulher, porque ele conhecia a sua cultura da época, ou seja, quem poderia defender aquela mulher? Porque seu esposo já tinha falecido, pois o texto diz que ela era viúva, e o único filho que ela tinha acabava de falecer. Então ela ia ficar totalmente à deriva, ou seja, ia ser muito discriminada na sociedade da época. Jesus então entra ali no sofrimento daquela mulher e sente compaixão para com ela. E aí nós percebemos nessa passagem do Evangelho dois cortejos. Aquele que Jesus está entrando com seus amigos e com a multidão, cheio de alegria porque o Senhor está no meio deles. E vem o outro cortejo, cheio de tristeza, sem vida, porque aquele jovem tinha falecido. E Jesus então, cheio de compaixão com aquela situação, toca no caixão, eles param e ordena que aquele jovem ressuscite, se levante, e ele se levanta, e aí ele pega e entrega o seu filho à sua mãe, para que ele pudesse ajudar verdadeiramente a sua mãe. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus continua agindo ao longo da história. Jesus não parou de fazer essas graças, ou seja, de se mostrar favorável para as pessoas mais fracas, mais excluídas, mais fragilizadas. Então, nós precisamos perceber a ação de Deus na vida dessas pessoas. Mas
Como é que Jesus hoje pode agir no meio de nós, né? Por exemplo, hoje, em pleno século XXI, nessa manhã de terça-feira do dia 17 de setembro. Como é que Deus pode agir no meio hoje? Através da minha atitude e da sua atitude. É assim que Deus quer agir no meio de nós. Claro que a gente talvez não tenha a fé suficiente para ressuscitar ninguém, mas podemos com certeza fazer muitas coisas para que muitas pessoas que estão fragilizadas, talvez uma conversa com alguém que está desanimado, depressivo, alguém que está perdendo a sua fé, a nossa proximidade, sentindo esse afastamento, a tristeza da pessoa, nós tendo compaixão para com essas pessoas, com certeza nós vamos realizar pequenos milagres. É o que Deus deseja que cada um de nós façamos. E assim nós vamos crescendo na nossa fé, vamos construindo a nossa santidade. Jesus então nos ensina no Evangelho de hoje, ressuscitando o jovem de Naim, que precisamos ter compaixão das pessoas. Não ser juiz, não apenas julgar, não apenas querer humilhar as pessoas, mas pelo contrário, nós precisamos estar a serviço das pessoas. Precisamos ter compaixão, principalmente das mais fragilizadas. Que a nossa oração no dia de hoje, possamos pedir então a Jesus, a Deus, que a nossa vida seja uma vida de totalmente serviço, que o nosso coração esteja aberto para estar sensível a perceber a necessidade dos irmãos e aquilo que estiver ao nosso alcance, com muita alegria nós vamos fazer, pois assim vamos manifestar a Deus que temos fé e que queremos crescer na santidade para um dia viver em plena comunhão com Ele no reino dos céus. Que nós possamos então dar vida, ressuscitar a própria presença de Deus em nós e nos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como Jesus no Evangelho de hoje trocou a tristeza pela alegria, que dê a cada um de nós também essa sensibilidade para com os nossos irmãos e irmãs que estão afastados, que estão perdendo a fé, que estão tristes, para que a nossa presença na vida de todos eles seja assim para também trazer a alegria, trazer essa renovação da fé, da esperança em Deus, que deseja salvar a cada um de nós. Por isso, rezemos com muita confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus que abençoe essa porção de água que nós preparamos e que essa água se tornando benta, nós utilizando dela, tomando ou aspergindo na nossa casa, que possamos fazer a diferença, que todo o ambiente interno do nosso coração e externo da nossa vida possa trazer sempre a alegria do Deus Salvador até a vida, a existência de cada um de nós. Acompanhe então com muita fé esta oração de bênção. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, estamos encerrando essa nossa edição do programa de hoje, mas antes eu quero abençoar você, dar uma bênção solene para todas as crianças, para que, ajudada pelos seus pais, pelos seus responsáveis, vendo eles serem generosos para com as pessoas, tendo compaixão para com as pessoas, elas possam crescer, aprender também a ser pessoas cheias de compaixão para com o próximo, para as pessoas necessitadas. Então vamos implorar a bênção de Deus sobre todas as crianças. Você que tem criança aí na sua casa, então coloque na sua mente, na sua intenção, a oração
e pedindo, implorando a bênção para as suas crianças. Se você não tem criança na sua família, então recorde todas as crianças da cidade, da região, do mundo inteiro, pedindo que o Senhor possa abençoar a cada uma delas. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, olhai para as crianças, vossos filhos e filhas pequeninos, e derramai sobre elas a vossa bênção, para que cresçam em vosso amor, em graça e sabedoria, e possam alcançar a maturidade da fé, seguindo a Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem em paz e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.